das Trevas, oi! Nossa analisante é produtora de podcast há mais de 10 anos, palestrante, roteirista e editora de podcasts, idealizadora da hashtag Mulheres Podcasters e do Mundo Freak Confidencial. Não importa se ela está com o próprio cabelo, com cabelo roxo ou com qualquer outro. Ela sempre é igualmente incrível com todos os ouvintes que acompanham o Mundo Freak. Bem-vinda, Ira Croft! Ira, muito bem-vinda. Fiquei muito feliz que você decidiu começar a sua análise comigo. Como você tem estado? Me conta. Obrigada. Há muito tempo procurando alguém que pudesse entender esse desejo de terror que existe dentro de mim. Hoje a gente vai destrinchar isso, hein? Acho que hoje vamos finalmente entender. De onde vem De esse onde medo? vem? Ou essa vontade de provocar medo? E como você tá, Ira? Eu tô bem. Tá bem? Tô bem. Eu acho que eu tô bem. Talvez nem todo mundo ache isso. Eu estava vindo para cá, para esta consulta, dirigindo. E aí eu olhei no retrovisor e vi que os carros estavam se afastando de mim. Olha. Aí eu pensei assim, será que esses motoristas acham que eu sou louca? Será? Pois deveriam ter certeza. Deveriam ter certeza, Ira. Me fala, quando que esse fascínio pelo terror começou? Você era criança? Eu quero saber como era a Ira criança. Me conta. Olha, o fascínio pelo terror, ele vem desde muito cedo e ele vem de uma forma progressiva e degradante também, né? Porque o gosto pelo terror só vai ficando cada vez mais profundo e cada vez mais suspeito. Bem, eu sou de uma infância do interior de São Paulo, da cidade de Registro, na região do Vale do Ribeira, uma região quilombola, ribeirinha, indígena e de outras etnias e principalmente imigração japonesa. Eu sou de um lugar onde desde criança existe muito esse encontro com o mágico nas nossas vidas, na sociedade. Faz parte de toda a reserva da Mata Atlântica, com muitos mistérios, muitas histórias, muito folclore, muitas histórias também reais, que falam sobre as pessoas e sobre o nosso imaginário. Interessante. E aí, desde criança, eu já gostava desse mundo fantástico, do porquê, o que será, o que vem aquilo, o que está acontecendo. E você era curiosa, então? Muito curiosa. É. Tem alguma história assim que você lembre da sua infância de, sei lá, procurar alguma coisa, tentar entender alguma coisa, assim, talvez até que tenha a ver com o sobrenatural, né? Porque seu trabalho no mundo freak vai muito de encontro com o sobrenatural. E muitas das minhas histórias são de lá também. Olha só. Olha, uma história assim de infância que não chegou a acontecer o sobrenatural, mas eu desejei muito, muito que fosse sobrenatural. O meu tio, ele é o 6º filho de uma família de 8 mulheres. E uma das lendas no Brasil, e que também se mesclam, né, de origem de outros lugares, mas que fazem parte do Brasil, é que o 7º filho de uma família de 7 ou mais mulheres, mas sendo o 7º filho, depois de 6 mulheres, este filho pode nascer com a maldição de um lobisomem. Olha só. Principalmente a depender da data em que ele é nascido e da lua que estava naquele momento. Para se a pessoa ser um lobisomem, para ter essa maldição, são vários argumentos, várias origens, e um desses casos seria ser este filho. Mas o meu tio escapou. E aí, quando eu soube disso, quando eu era criança, eu falava para todo mundo que eu quase tive um tio lobisomem. Ia ser tão legal se eu tivesse um tio lobisomem. Escapou por muito pouco. Escapou por muito pouco. Então, assim, isso faz parte da minha infância e faz parte da minha vida também. Vindo de Registro, né? Lá em Registro eu morava na Vila Nova, que é uma periferia da cidade cheia de histórias. É uma
uma periferia que está no centro da cidade, ela está no ambiente urbano, mas em volta da Mata Atlântica, tem muitas pequenas florestas lá dentro, né? É na beira do rio, então também é um lugar cheio de histórias e fantasias. E o bairro se chamava Vila Nova, se chama Vila Nova ainda, e a gente tinha um lobisomem que carinhosamente foi apelidado de Lobisnova. Olha só. Mas me fala, esse lobisomem, vocês conheciam como lobisomem ou como homem? Então, ele foi conhecido como lobisomem. Aliás, nunca se teve certeza de quem poderia ser. Olha só. Mas de noite, em dias de lua cheia, na rua era tudo sinistro, as pessoas não saíam, ou as crianças naquela época, eu era bem nova, as crianças, adolescentes, assim, infanto-juvenil, tinha aquela coisa de você sair contando, ter medo. E aí, em sexta-feira, quando tinha noite de lua cheia, a gente escutava assim, uns certos barulhos estranhos na rua, então a gente conheceu pelo lobisomem. Aí criou-se o apelido, criou a brincadeira, mas era aquela brincadeira com medo, né? Chamavam ele de Lobisnova. Mas nunca descobriu, nunca teve certeza de quem realmente era o homem que se transformava em Lobisnova na cidade de Registro. Olha só. Mas me fala, pelo jeito, pelo que você está me contando, pelo que eu consigo entender, tinham vários causos ali, assim, que eram contados, que eram divididos. E você já, desde criança, curtia esse tipo de assunto. Desde criança. Até mesmo as brincadeiras, né? Alguns amigos, assim, brincadeiras quando você tem 7, 8 anos e você não tem preocupações na sua vida, a não ser querer comer e brincar. Lá a gente tinha algumas brincadeiras diferentes, né? De ir em certos lugares onde tivesse corredores ou no início da mata, até porque também é perigoso, não se pode entrar de vez, principalmente criança, mas no início, quando ali perto do bairro, né? Que não é exatamente a Mata Atlântica, mas já é uma entrada ali de uma florestinha. A gente tinha o costume de brincar quem tinha coragem de ir até lá à noite. Nossa. Quando estava sereno, aquela cerração, sabe? Ia até um lugar. Aí cada vez que andava, não, quem que tem coragem de ir lá dentro? Desde criança, eu tenho uma cadeirinha que carrego comigo por toda a jornada da minha vida. Eu a ganhei quando eu devia ter uns 3 anos de idade. E essa cadeirinha já passou por enchentes, já passou por despejo, já passou por fogo, entre outras situações em que parte da minha vida eu e outras pessoas passaram por situações assim. Essa cadeirinha eu nunca quis restaurá-la ou mudá-la, porque as marcas que estão na madeira, as marcas que estão nesta cadeira são marcas que eu e muitas outras pessoas também possuem essas marcas. Algumas nas almas, né? Nas suas lembranças. E essa cadeirinha hoje está na minha casa, comigo ainda. E cada vez que eu olho para essa cadeirinha e vejo tudo o que passou, eu tenho a certeza que quando eu morrer e alguém quiser me encontrar, vai ser só ela olhar para essa cadeirinha. Né? Já tinha esse fascínio, a vontade, já gostava disso. E aí quando eu fiquei adolescente, na minha época de góticos urbanos, eu também adorava ir no cemitério. Olha tomar só. o vinho do cemitério. Isso era muito bom. Então, e era uma brincadeira, era uma forma de manifesto, né? Quando a gente está começando a se agrupar, estar entre amigos e ter identificações, mas também tinha uma relação com o sobrenatural de estar no cemitério também. De ir no cemitério, de visitar o cemitério, e aí de verificar os túmulos, assim, as famílias, identificar, porque cidade no interior, cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, eu já tinha esse desejo também por conhecer cemitérios e todo o mistério que envolve o universo desconhecido das assombrações. Que interessante. E você acha que essa curiosidade, essa vontade de entender esse outro mundo, foi o que te constituiu para que você se tornasse quem você se tornou? Ou tem outra coisa que você acha que é a espinha dorsal da sua personalidade
para que você virasse quem você virou? Eu acho que soma. A gente vive num país, num Brasil, que originalmente ele gera muito mágico, muito espiritual, muito fantástico. Isso já falando de povos originários e povos muito antigos. Depois nós tivemos as pessoas que foram trazidas para cá, escravizadas, e que trouxeram com isso a sua cultura e trouxeram também a sua magia, a sua religiosidade, a sua visão de mundo, que era diferente dos povos que estavam aqui e diferente também dos povos que vieram colonizar. E depois de alguns anos a gente teve muitos imigrantes. E eu considero o Brasil como um país de muitos povos em transição, em passagem, muitas pessoas que ficam por aqui. Então eu vejo que nós já estamos num lugar que favorece muito a espiritualidade, ver o mundo com espiritualidade. Acreditando ou não. Porque eu acho que para quem também não acredita, também é interessante, é gostoso. Então, acho que vem disso, já vem de uma educação familiar, comunitária, uma educação social histórica nossa, de viver o sobrenatural, seja ele naquilo que a pessoa acredita ou não, mas a gente já tem essa vivência. Né? E aí, quando a gente começa a gostar de quadrinhos, livros, e aí a gente parte definitivamente para uma fantasia que nos envolve e nos coloca como protagonista, nos coloca ali dentro vivendo aquela magia, vai fomentando. Então, acho que esse desejo pelo terror, esse desejo pelo mistério, esse desejo por contação de histórias, vem dessa soma do social, daquilo que eu fui ensinada, daquilo que eu vi, e depois de conhecer na literatura, principalmente, no cinema, né, nas artes no geral, conhecer o lado mais fantástico. E aí sair também um pouquinho do folclore mais alegre, que também é muito bonito e muito legal, mas indo mais, sabe, para uma coisa mais intrínseca, uma coisa mais misteriosa, principalmente aquilo que nos deixa com medo e nos atrai também, né? Como o caso, contei a historinha do Lobisnova, do lobisomem. Eu realmente achava ela muito divertida, entre outras histórias que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que essa somatização e foi só me agradando, eu fui gostando, fui trocando, você vai mudando, você vai crescendo, você vai mudando, mas a partir do momento que você pisou num cemitério e você gostou, só vai aumentar. Eu acho interessante porque também tem a questão do medo, que de alguma maneira, quando você, mesmo que inconscientemente você tenha o medo da morte ou o medo desses assuntos, e você fala, não, eu vou lá no cemitério, eu vou querer saber mais sobre essas histórias aqui, quem foram essas pessoas, é como se você também pegasse esse medo para você e pegasse um pouco de poder em relação à morte, né? Isso é muito interessante, conversar com uma analista. Eu não tinha pensado por esse lado. Porque aí você tem o poder. Que legal, né? Puxa, eu tinha uma visão parcial sobre isso, né? Até porque eu não sou analista, mas eu tinha uma sensação de, conforme eu vou conhecendo e aprendendo, eu vou crescendo mais, expandindo mais o meu conhecimento. Algumas coisas eu passo a acreditar mais, outras menos, mas eu sinto que é como se eu absorvesse um pouquinho de cada pessoa, de cada história, de cada fantasia, de cada relação comigo. Mas eu não tinha pensado por esse lado de poder, e eu achei interessante também. E eu penso agora, né, trazendo aqui, inclusive, o Aconteceu Comigo, que vocês fazem, né, o Aconteceu Comigo no Mundo Freak, eu inclusive já participei, e as pessoas mandam histórias e elas te deixam entrar, né, na vida delas, na história da família delas. Como é que você se sente sobre isso? Nossa, eu me sinto, assim, muito especial de estar tendo essa troca, esse entendimento, essa vivência, de estar ouvindo, né? Fofoca edificante, né? E fofoca astral, fofoca emocional, fofoca familiar, né? Nos edifica, nos inspira,
nos faz acreditar em nós mesmos também, para além do sobrenatural. Então, essas histórias, eu considero elas uma intimidade que a pessoa está vindo fofocar, como na hora do cafezinho, sabe? Que a gente fala até mais baixo. Menina, você não sabe o que aconteceu. E aí a pessoa conta lá um mistério, um caos, seja do bairro, seja da vida dela. Causos que podem ter acontecido ou não, mas aquela experiência que ela viveu, aquela emoção, ela vai trazer pra gente. E sempre trazem com muita emoção, né? Muita emoção. E a gente que gosta de ouvir, porque fofocar é trocar, né? E estou falando de uma forma muito carinhosa. Sim. Né? Fofoca como conexão e troca. E quando alguém traz essa história, a história dela, a história da casa dela, a gente também sempre tem alguma coisa para comentar. Então a pessoa envia e a gente já fala, né? Menina, você não sabe o que aconteceu. Aí você responde, me conta que eu quero saber. Sabe? Quem morreu? Aí no nosso programa já né? Qual é o espírito que apareceu? Qual é o caos que está acontecendo? Quem é a entidade? Quem é o folclore? Quem é a lenda urbana que dessa vez passou pela rua fazendo barulho de madrugada? E aí nessa eu consigo aprender sobre a pessoa, sobre a família dela, sobre a cidade dela. Hoje, por causa do programa, eu conheço muitas histórias para além das grandes capitais, que a gente sempre fala, né? Regional, histórias do Sudeste, Nordeste, Rio Grande do Sul, Norte. Então, você expande o seu conhecimento e as relações com essas outras pessoas que estão tão longe da gente. E histórias também de cidades que estão fora dos pontos conhecidos das pessoas, né? Cidades do interior, né? Cidades, bairros até. Às vezes não é nem a história da cidade, de bairro, igual eu contei aqui do Lobisnove. É uma história do meu bairro. E às vezes eu recebo também a história da pessoa que aconteceu na rua dela, na casa dela. Então, isso também faz parte do macro e do micro de nós, assim. Então, eu acho isso muito legal. Interessante. E o que é mais assustador em trabalhar com internet? Ai, gente, os vivos, né? Não tem como. Vivo. É. Inclusive, não aconteceu comigo, nós temos uma história muito famosa que já foi lida no programa, já foi lida nos eventos ao vivo. Sempre que eu estou em algum momento assim falando, eu repito sobre a história, porque era uma história em que uma família, vou resumir aqui, uma família teve uma experiência, né? Estavam dormindo dentro de casa, e sabe aquela coisa de bem brasileiro, todo mundo dormindo junto no mesmo cômodo, aí tem a avó, a mãe, um cuida do outro. E de madrugada vira uma sombra dentro da casa, no canto escuro do quarto. E aí ele conta, né? A pessoa que enviou o relato contou pra gente tudo o que aconteceu, que ele via a mãe, a avó levantaram, ele viram uma sombra andando pela casa, a sombra indo atrás delas. E aí, quando foram resolver o mistério, era uma pessoa que estava dentro da casa deles. E essa pessoa também não sabia como foi parar lá. E aí foi um susto tremendo para a família e para a pessoa. Como assustar pessoas? 1. Crie um visual assustador. 2. Espere a pessoa ficar sozinha. 3. Encontre um bom esconderijo. 4. Utilize objetos assustadores. 5. Grite e uive como um maníaco. 6. Transforme-se em um zumbi. E quando eu li essa história, antes até de gravar o programa, né? Porque a Jay faz a seleção, traz para mim, a gente vai ver, vai se preparar para o programa. Quando eu li, eu fiquei assim, assustadíssima, porque eu sempre brinco que eu morro de medo que se for uma pessoa. E estou falando com alguém que escreve true crime, né? Estou falando com uma analista especialista em mortes. Mas eu fui estudar exatamente porque eu tenho mais medo dos vivos também. Então, é muito assustador. Quer dizer que se um dia aparecer uma entidade meio estranha, eu não vou ter medo? Claro que isso pode acontecer. Talvez um pouco menos. Talvez, né? Normalmente eu não vejo, sabe? Então, agora, uma pessoa em carne e osso ali, eu vou ver e eu vou ter medo, sei lá, de que situação que ela vai fazer comigo. Mas a pessoa não sabia por que estava lá? E esse não. foi... E aí?
né? E o fim dessa Para história? você conhecer, para quem estiver assistindo quiser saber, foi onde aconteceu comigo 46 ou 47. Boa. Um desses dois programas. E lá tem mais detalhes sobre isso, mas resumindo, nem a pessoa sabia o que estava acontecendo. Que coisa, que interessante. E tem um mistério, sim. Tem o fantástico. Se você for ouvir o programa lá, você vai ver que aconteceu o sobrenatural. Mas o sobrenatural dentro disso não é nada perto de você encontrar um homem dentro da sua casa, observando as pessoas dormirem. Porque estava todo mundo dormindo. Eu vou ouvir. Inclusive, já que a gente entrou nesse assunto aqui, eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre pesadelos. Eu quero saber se você costuma ter pesadelo, Ira. Bastante. Eu sou uma pessoa muito onírica. Eu sonho muito, muito, muito. Sonho muito. Desde pesadelos, sonhos assim do subconsciente. Se eu assisto alguma coisa, eu fico muito impressionada. Desde assiste coisas... filme de terror e aí você fica impressionada também? Depende do filme de terror. Já tem um segmento que é sobre gênero. Nunca mais eu vou assistir Handmaid's Tale na minha vida. Nunca mais. Isso pra mim é muito chocante. E aí eu sonho diretamente, consciente. Eu assisti a última temporada de Bom Dia Verônica. E eu fiquei assim, completamente estragada. Porque estragada. É mais próximo da realidade. Isso, é mais próximo da minha realidade. É. Então, aquilo me coloca numa situação em que facilmente eu me vi ali. E também são séries, são produções feitas para isso, são produções feitas para chocar dessa forma. Sim. Então, eu fico impressionada com o que eu estou assistindo, eu fico impressionada com o que eu estou lendo, positivamente e negativamente. Porque se eu leio fantasia, né, Senhor dos Anéis, que é algo que, para mim, acaba fugindo muito do terror, mas, assim, se eu ler, eu vou sonhar com aquilo, por eu já ter essa liberdade, inspiração, porque eu adoro sonhar. E aí eu classifico os meus sonhos em 3 possibilidades. O subconsciente direto, quando eu lembro, né, de alguma obra, igual eu citei o Bom Dia Verônica, porque foi a última obra que eu acompanhei, me marcou tanto, que eu sonhei com tudo diretamente. Sabe? Não foi nenhum devaneio, parecia que eu estava revendo até. Aí depois eu tenho sonhos que eu considero de mistérios, mas eu não vou saber responder de forma alguma, que eles podem partir para sonhos psicológicos, sonhos esotéricos, sonhos espirituais, sonhos astrais. Pode ser qualquer coisa disso. Eu não assumo, não afirmo e não descarto nada. Mas não quer dizer que eu saiba o que está acontecendo. Então, se eu tiver um sonho, suponhamos que eu tivesse um sonho mágico, uma premonição. Não sei que é uma premonição, não sei assim que algo está falando comigo, não tenho isso. E também não sei se eu estou com o meu inconsciente, tendo alguma viagem psicológica que eu preciso tratar algo de mim. Eu não consigo ter essa reflexão muito clara. E o terceiro sonho, tipo de sonho, que esses são os mais claros, esses eu tenho certeza, até porque eu também sou roteirista, eu chamo uns de sonho-filme, sonhos-quadrinho. Que é você sonhar com roteiros, que você sabe que é fantasia, sabe que você geralmente... Ou eu sou a protagonista, ou eu sou a pessoa que está correndo da morte, ou sou a pessoa que estou eu indo para a morte. Quando é sonho de terror, mas se for fantasia também. Geralmente aparecem amigos, vizinhos. E tem um sonho muito marcante, que tem muita relação com seus livros também, com suas histórias. Eu morava em Registro. Eu acho que eu devia ter uns 15 anos, morava lá na Vila Nova, onde já era, né, o bairro super mágico. Eu também já gostava muito de leituras. Eu já lia Anne Rice, eu já lia outros escritores famosos, porque os meus pais sempre leram, minha mãe e meu pai liam filmes de suspense e mistério. Né? Então, Agatha Christie, Anne Rice, eram muito comuns na minha casa e eu também lia, né? Todo mundo lia. E já vivi esse gosto, né? Ainda consumia outros gêneros, como romance, comédia, mas já gostava mais disso. E aí, uma vez eu sonhei que tinha um serial killer na minha cidade. E aí a cidade estava em pânico, a polícia estava toda aquela coisa tradicional, investigação, a mídia assim, de outros estados estavam lá, todo mundo gravando, estava acontecendo isso.
E todo mundo estava apavorado, e no sonho eu estava apavorada, porque, pô, um serial killer, né? Não é uma história de mistério em que, se eu tiver uma religiosidade, eu vou ter um enfrentamento, eu vou saber fazer alguma coisa, eu vou chamar Deus, já, né? É um serial killer, não adianta eu pegar a Bíblia só se eu jogar na cabeça dele. Então eu estava muito assustada, e no sonho eu não estava sendo perseguida, mas eu estava indo para minha casa, sabe? Meu Deus, eu tenho que ir para casa, minha família, tem um assassino na cidade. E aí nessa foi ficando escuro, sabe? Foi anoitecendo. E aí eu cheguei na minha casa à noite. Quando eu cheguei não tinha ninguém em casa. E aí eu entrei em pânico. Nossa, o serial killer sequestrou minha família. Meu Deus, aí eu fui entrando em casa. E aí cena filme. Sabe, a cena, a câmera estava até gravando de lado, pela janela. Olha só, como se era um filme, se a câmera cara. estivesse para fora, gravando a janela. E aí eu entrava na sala, passava pela cozinha, até a área de saúde, e a câmera lá fora gravando só pela janela. E eu vindo, assustada, e aí o serial killer está aqui em casa. E aí o serial killer estava vindo, e eu não via quem que era, estava tudo escuro. Mas tava você sabia noite. que estava vindo. Estava vindo. Na minha casa tinha uma janela na cozinha muito grande. E essa janela refletia bastante, né? Principalmente à noite. E aí o serial killer estava vindo, eu indo para trás, ele vindo, ele estava entrando na minha casa, eu apavorada. Quando eu olhei de lado para a janela, para o vidro estava refletindo. Quando eu olhei no vidro, eu vi o assassino. Quando eu olhei de novo, o assassino olhou para mim. E era eu. Eu acordei apavorada. Olha que máximo esse sonho. Que virada. Eu fiquei Que virada da personagem. Muito tempo. Muito tempo. Eu falava assim, eu era a serial killer. Eu queria matar todo mundo, eu estava matando todo mundo. E aí vinha a dúvida. Meu Deus, esse sonho é filme ou esse sonho é psicológico? Gente, eu sou uma assassina. Eu vou te dizer que esse sonho aí, É suspeito. aqui, olha, é psicológico, Ai, hein? Hein? Eu vou dizer que esse sonho diz muita coisa, né? Mas é bom, porque assim você matou todo mundo que você queria no sonho, Mas eu acabou. não queria matar. Eram meus amigos, minha família. Eu não queria matar eles. Um lado seu, A outra. vai saber. Meu A Deus, outra. quem será essa outra? Ela tinha, como é que era o cabelo dela aí? Consegui. Mas eu senti medo. Eu senti Olha, real. não, mas eu achei muito bom. Eu acordei no susto. Achei muito E acordei bom. aquela coisa suando, palpitando, sabe? Era eu assassina. Mas como que você interpreta esse sonho? Como que eu interpreto esse sonho? Eu tenho dificuldade de interpretar esse sonho. Durante muitos anos eu fiquei muito traumatizada mesmo e com medo. Medo de um serial killer na minha cidade matar todo mundo, porque o sonho, quando eu estava tendo esse sonho, eu não estava tendo a reflexão que era um sonho. Estava acontecendo. Entendi. Então, o medo, correndo para casa, o medo de ter chego lá e minha família não estava em casa. Foi assim, aquele frio na barriga. Mataram minha família. O que no Brasil não é muito difícil essas coisas acontecerem, né? Então, eu tive esse medo. E aí, quando eu olhei e vi que era eu, esse medo dobrou. Porque aí eu fiquei com medo. Eu fui assassina. Eu não tinha nem percebido que eu estava Olha, sendo que assassina. interessante, que interessante. Então, eu não sabia interpretar, não. Mas eu fiquei com medo de ter uma maldadezinha. Entendi. Depois de um tempo, e assim, eu estava com 15 anos, né? Super rebelde. Gótica, que ia tomar vinho no cemitério. E já gostava de alguns filmes de terror. E aí me deu um... Gente do céu, será que é natural? Será que é normal? Mas isso diz muito, né? Porque, assim, ainda mais nessa fase, é a fase em que o adolescente ele realmente precisa se revoltar, se desconectar da família de alguma maneira, né? Para se tornar uma pessoa, para se constituir. Então, interpretando esse sonho, principalmente dessa forma, seria esse seu outro lado que talvez você não quisesse ver, mas que tivesse lá, né? De tentativa, entre muitas aspas, de destruição do outro, que é necessária quando você é adolescente. Então, Faz sentido agora. Consigo entender um pouquinho. tá vendo? E sim, eu era realmente adolescente, totalmente rebeldezinha. Então, mas a gente passa por Muito essa da fase, época, né? né? Precisa. Ira, a gente falou sobre alguns traumas, então, aí em relação a sonho. E aqui a questão é que na minha geladeira
Ai, meu Deus. Eu tenho todas as fobias do mundo. Ai, nossa, eu tenho fobia. Vamos ver qual é hoje. A minha fobia eu passo mal, hein? Ai, meu Deus, uma geladeira de fobias. Quem tem uma geladeira de fobias? Triscaidecafobia. Não faço ideia do que seja Você isso. sabe o que é isso? Medo do número 13. Ah! Não sabia que tinha esse nome. É. Para alguns povos isso, né, é muito forte, Muito né? forte. E para algumas pessoas também, né? Pra algumas Assim, não pessoas necessariamente povos, mas assim, tem gente que não, que jamais moraria no 13º andar, né? Interessante. Eu escolhi essa fobia porque a gente está falando de terror, eu sabia que a gente ia entrar no terror. Mas eu quero te perguntar se você já ouviu falar de alguma fobia que você achou interessante por aí, assim. Eu não vou me lembrar o nome da fobia, mas eu trabalhei com uma moça que ela tinha medo de grandes construções. E aí, uma vez ela fez uma viagem, foi aí que ela me contou. Ela já sabia que ela tinha essa fobia, ela já passava em terapia, eu que não conhecia. E ela fez uma viagem, assim, viagem dos sonhos. E ela foi para Roma. E foi conhecer os lugares. E ela falou que ela passou muito mal e ela não conseguiu fazer a viagem, ela não conseguiu turistar lá. Porque quando chegou lá, ela falou que eram grandes construções. E aí ela entrava nos lugares, assim, nas grandes igrejas, lugares até que eram construções muito antigas e já estava tudo deteriorado, né? Tudo é só algumas partes para você conhecer. E aquilo dava um medo nela. Ela falou que ela se sentia que parecia que ela estava sendo diminuída, que nem uma formiguinha aquilo estava engolindo. Gente, E que ela estava no meio interessante. do passeio, no meio lá da praça famosa. E ela teve que entrar correndo para uma loja comum de roupas assim. Ela teve que sair do passeio porque ela teve um ataque de pânico, entrou numa loja, trancou, ela teve que entrar numa loja pequena para ela se sentir num lugar pequeno, trancar a porta e ficar parada. E aí ela falou que o marido e a filha foram terminar de fazer o passeio, depois pegaram ela, ela foi pro hotel à noite, e aí eles foram fazer pequenos passeios que não envolvessem justamente os lugares que eles queriam conhecer, que eram grandes construções em Roma. Gente, que interessante. Mas só construções antigas, será? Não, não são construções antigas, é que especificamente em Roma foi isso que acabou afetando. Mas grandes construções, grandes túneis, grandes pontes. Gente, ela trabalhava com você em um prédio? Trabalhava em um prédio. Ela Mas tinha assim, medo do prédio? não, ela falou assim que o prédio, até porque ele, apesar de ser uma grande construção pensando em nós, pessoas, talvez seja mais comum dela estar em cidade, encontrar. Né? Há grandes construções que dão fobia nela, que ela sentia, era como se as coisas fossem engolir. Então, no caso de Roma, as igrejas com, sabe, aqueles espaços enormes, ela se sentia que aquilo ia fechá-la. O prédio, ela fala que ela não sente isso, porque normalmente um prédio é mais fino, você entra assim na caixinha, né, que é um elevador, e você está dentro Não é de imenso, né? salas. Tem os andares, assim como Isso. aqui. A gente tem um andar, Isso. não é nada Que assim, tão talvez enorme. seja o contrário, seja o outro lado da pessoa que tem fobia de lugares pequenos, o claustrofóbico dentro do elevador. Exato, exato. O dela são coisas grandes. Então, nessa situação foram grandes construções antigas, mas poderia ser cavernas. E não a caverna por ser embaixo da terra, né? Porque aí é outra fobia, a pessoa embaixo da terra. No caso dela, seria aquelas áreas grandes que parece que vai fechá-la, ela se sente pequena. Gente, que interessante. É, E você, tem alguma fobia? tenho. Assim, Do eu quê? passo muito mal. Só de pensar. Eu não gosto nem que as pessoas falem disso perto de mim. É mesmo? Eu tenho tripofobia. Sim. Eu Que- também não gosto, também não acho legal. Ela é um pouco mais comum, principalmente para quem é envolvido com artes, né? E comunicação, porque ela é bem visual. E ela causa náuseas, ela não te dá um ataque de pânico como esse, você sai correndo, mas ela te causa uma náusea tão grande que você pode vomitar e desmaiar pela força de querer vomitar.
E eu tenho quase esse nível, assim. A tripofobia é uma fobia de formas geométricas pequenininhas e agrupadas, que podem ser bolinhas, quadradinhos, que formem buraco, bolinha, como um monte de ovinho, assim. Eu também. Eu também não E gosto. Não. E assim, eu tinha desde criança isso, mas eu não sabia o que era. Porque as pessoas começaram eu acho, né? Pelo menos eu fiquei sabendo recentemente do nome disso, né? Então, de uns anos de internet pra cá. mesmo, internet. Porque ninguém falava. Foi assim que eu descobri, foi assim que as pessoas começaram. Claro que um médico, né, terapeutas e outros profissionais de saúde, dependendo da área, já sabiam, mas para a pessoa comum. E eu me lembro que quando eu era criança, eu achava que eu tinha nojo de ovinhos. Porque era isso que eu via. Uma criança que mora numa cidade pequena, lá na Mata Atlântica, que tem um monte de coisa linda, maravilhosa. E eu adoro, eu sou uma pessoa muito mateira. E aí você encontra ovinhos de animais, de bichos. Eu achava que aquilo me dava um negócio esquisito. Depois eu fui descobrir que a tripofobia não era exatamente aquilo, mas era a forma, o quê? Vários ovinhos. Aí, ok, achei legal, descobri o que é. Mas aí o que é pior? Não é só os ovinhos. Aí eu fui descobrir que eu tinha fobia de Tem um monte de buraquinhos, sabe? E eu sou apaixonada por Junji Ito e Shintaro Kago, que são 2 mangakás, 2 desenhistas maravilhosos para tripofóbicos. Pois é. Eu amo o trabalho deles, eu adoro. E isso talvez você consiga me ajudar como analista. Como é que pode? Porque eu fico mal. Alguns mangás do Jiu-Jitsu, eu leio assim, ó. E eu passo mal, mas eu continuo lendo. Por que eu faço isso comigo, Paula? Tem que perguntar para os meus leitores também, porque eles passam mal e continuam. O dos insetos. Meu clã. É verdade. Mas, bom, eu também sou assim, eu adoro livro que faz isso comigo. Mas nesse caso, eu acho que o interessante é você tentar entender em análise por que isso te incomoda tanto. Tentar entender de onde vem, né? Porque é isso que... É só assim que a gente pode tentar Até descobrir. coisas bonitas, se tiverem certas coisas, eu não leio como bonito. Então, por exemplo, a decoração de bolo. E eu adoro, gente. Adoro comer doce e tal. Mas se de repente tiver favo de mel, eu não vejo favo de mel. Nunca que eu vou lá conhecer cultivo de mel com eles. Nunca, eu não consigo ver. Nossa, é forte mesmo. É muito forte. Sabe vidro de mel que vem um pedacinho dentro? Não. Gente, que coisa. Não compro, não vejo nada disso. Pode ser, falando em publicidade, uma publicidade de um perfume. E aí, de repente, escolhe algo que tem a ver com forma geométrica juntinho. Nunca vou usar o perfume, nunca vou comprar a roupa, não vou ver, não quero saber, não consigo. Gente, que interessante. Análise. Esquisita, né? Mas eu morro de medo também. Resultado da análise. Esquisita. Freak. Não, mas você sabe que bastante gente que veio aqui já falou sobre a tripofobia. Parece que é algo mais comum do que a gente imagina. Interessante, né? É mais comum. E alguns estudos, mas eu não faço isso porque eu também não quero saber, não quero ler o estudo porque eu vou lembrar disso. Ele tem uma relação histórica da humanidade, tem a ver também com doenças, né? Tem a ver com causar, nos dar um medo, sabe, de doenças. Então, assim, isso tem uma relação mais antiga com a gente ainda. Entendi. Interessante. Ira, agora vamos para um lado... Vamos caminhar para o fim da análise. Eu quero entender qual você acha que foi a maior conquista da sua vida até hoje. Nossa, minha maior conquista é muito difícil, hein? Porque foram muitas conquistas, porque foram muitas lutas, né? E aí tem muito a ver com a relação de vida que a gente tem. E não tem como negar que a relação social de ter passado por um Brasil anos 90, em que ainda estava numa pós-ditadura, um país muito quebrado financeiramente, onde o normal naquela época era você ouvir seus pais, seus familiares, né, contando moeda, porque no dia seguinte a inflação ia mudar os preços dos alimentos, né? Ter um passado enriquecedor no Vale do Ribeira,
onde é um dos lugares mais lindos do Brasil, é um dos lugares mais lindos porque precisou de leis ambientais para reservas, são 4 grandes parques ambientais, com cavernas, cachoeiras. Foi muito maravilhoso, mas ter passado por tudo isso nos anos 90, e eu acho que eu também vejo outras pessoas que hoje estamos adultos discutindo sobre isso. Uhum. E isso também vai ao encontro de que outras pessoas sentem. Ter passado por tudo isso, ter conseguido entrar numa faculdade, a família ter sobrevivido, parece uma coisa tão clichê, Mas não é. mas é a base, sabe? Porque se não fosse tudo isso, se não fosse apoio da comunidade, da família, amigos, se não fosse programas e políticas públicas que nos ajudassem, se não fosse eu ter pessoas que, nos momentos mais difíceis da minha vida, meu e da minha família, né? Exemplo assim, minha mãe, quando nós éramos crianças, escadinha, minha mãe sofreu um acidente, quebrou o fêmur, e aí ela ficou impossibilitada de cuidar da gente. É uma coisa que parece tão pequenininha, mas assim, como que uma mãe cuida de 3 crianças com o fêmur quebrado? E depois a minha vida adulta também. Inclusive, ter passado, né? Ter enfrentado um alien, eu tive um alien, eu fui mãe de um alien. É muito clichê, mas realmente, depois de ter um alien que está te alimentando por dentro e você tem que tirá-lo, todas essas coisas que são externas, que me causaram muito medo mesmo, ter passado por elas, eu acho que são as minhas conquistas. Então, estar aqui viva neste programa, falando sobre isso e ter vencido, né? Ter vencido o dragão que foi o alien, desde criancinha, né? Porque eu trago comigo assim a minha família, da onde eu vim, de tudo que me fez de bom, e trago também as dores de todo mundo, mas de uma forma hoje fortalecida. Não é dor, né? A gente já passou a dor. Então, acho que isso é o que eu posso dizer de maior conquista. E foi aquilo que a gente falou, de pegar o poder, né? De pegar o poder. Então, Gostei muito que você falou isso. A gente passa por coisas difíceis e aí chega um momento que a gente fala, ok, passei. Agora isso aqui é meu. Vira uma conquista e deixa de ser aquilo que te consome. Né? Obrigada, analista, por me ajudar. De nada. É muito bom fazer análise. Que bom. Ira, e qual legado você quer deixar? Olha, eu acho que se for pro lado pessoal, família, amigos, eu acho que isso já é um legado. E sendo uma pessoa das artes e do entretenimento, eu sou roteirista, eu sou produtora de podcasts, eu trabalho porque eu preciso, mas eu também trabalho naquilo que eu gosto, que eu quero criar. Então, acho que a minha marca no mundo é deixar as minhas criações, sabe? Então, às vezes nos meus cursos de produção, eu comento assim, daqui 50 anos, as pessoas estarão estudando o que estamos falando hoje, na internet, nos livros, nas músicas, no que a gente consome de entretenimento. Como eu produzo isso, o meu legado, eu acho que é isso. Eu gostaria que daqui 50 anos as pessoas estivessem estudando o meu livro, sabe? O meu trabalho. Sim. E falar, nossa, olha lá atrás como tudo começou. Legal. E qual seria o seu final triunfal? Nossa, essa foi a mais difícil quando ela me falou no backstage. Mas agora eu já sei. Olha, o meu triunfo, e deixo aqui a mensagem nesse programa para todos que estão assistindo, para você, Paula, e para que esse programa alcance muito mais gente, faça um estouro aí, vá parar na TV. Olha. E aí, através de você, quando você estiver lá na TV, na Globo, fazendo o seu divã na Globo, e você entrevistando as pessoas e os diretores, você chegar e falar assim, olha, a conquista da minha amiga, que está lá no programa, é fazer um programa desse com a Xuxa. Olha. Eu quero fazer o que aconteceu comigo com a Xuxa. Olha que demais. É meu sonho. E perguntar para ela especificamente sobre as perguntas de mistério. Xuxa, e o pacto? Aí ela vai dizer se é verdade ou não. E assim, e ela fala, mas eu quero perguntar para ela, mas como que você se sente com essas coisas que falavam sobre você? Seria e eu sei que ela já responde esse tipo de pergunta, inclusive o documentário dela é sobre isso,
Mas esse documentário é sobre a vida dela, é sobre gênero como mulher, sobre a trajetória dela, as pessoas que ela conheceu. Maravilhoso. E aí eu penso, eu queria ela no meu programa para que eu pudesse perguntar para ela: posso virar o disco ao contrário? Sabe? Você me Como permite? que é Eu o posso ou não pacto? posso? É. Sabe? Quando você está na rua, quando você está nos lugares viajando, as pessoas te perguntam como fazer um pacto, Xuxa. Eu quero saber isso. Olha, eu sinto que vai rolar, hein? Por favor, você que está assistindo, faça esse vídeo chegar até a Xuxa para que a gente consiga fazer esse programa com Nossa, ia ser demais, cara. Nossa, Ia já ser pensou demais. aqui? Imagina. ela. Meu Deus, chique demais. Ira, eu não sou exatamente uma psicanalista aqui, né? Porque a gente não pode falar sobre a nossa vida. Mas. Depois de eu ter entregado tudo aqui, né? Até que eu Não, quase fui uma serial a killer. gente não pode, né? Eu não posso, mas de alguma maneira é perto do que eu faço em análise. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu vou sair um pouco do que eu faço normalmente no final dos programas, porque eu quero te dizer uma coisa, e eu não quero chorar, mas tem a ver com o seu legado. E você foi uma das primeiras pessoas que me acolheu e que me abriu espaço. Então eu queria te agradecer. Ah, que linda. Do fundo do Obrigada por coração. esse momento. Eu queria que você deixasse o seu contato. Eu estou adorando. Você que está assistindo não sabe que eu chorei no meu programa com ela, entendeu? Então eu tô verdade. aqui, ela tá chorando também. É verdade. É gostoso, né? Que é gostoso. Ai, gente. Isso é um legado. Já pensou daqui 50 anos as pessoas estudando o seu livro e se emocionando com as suas histórias? Isso é muito louco. E o que a gente deixa, na verdade, é também o jeito que as pessoas se sentem com a gente. É, as né? relações. É. Quando eu digo o livro, não é um livro físico, mas é a mensagem que você levou para as pessoas. É. E é isso que eu também quero, sim. É. Mas Legal, fico muito com feliz. certeza você já deixou muito e você deixa muito e você abre espaço para outras mulheres. E isso foi magnífico, assim. Isso Obrigada. é magnífico e esse seu trabalho de abrir espaço para outras mulheres é incrível. Nós não somos sós, né? Não. Eu tenho uma amiga que, assim, aí amizade, né? E a gente fica se elogiando, eu e ela, ai, amiga, eu te amo, né? E aí, às vezes, ela fala assim, a gente se conhece há muitos anos. E ela conhece as histórias da Vila Nova em Registro, né? Ela conhece muitas outras histórias até. E aí, quando ela fala, nossa, Ira, essas lembranças, eu falo pra ela, eu sinto que o que eu sou é o que eu absorvi das outras pessoas. Então, as histórias que eu recebo no programa, então, eu me emociono, não porque elas são sobrenaturais, que eu adoro, claro. Eu me emociono porque elas são histórias de pessoas e porque elas estão abrindo. Então, elas abrem a casa delas para mim. E aí, quando eu chamo você para no meu programa, é a mesma coisa que eu estou aqui na sua casa. Sim. Né? E o nosso legado é as relações que a gente deixa. Eu não quero ser lembrada como uma pessoa que atrapalhou outras vidas, sabe? Que foi ruim, que foi egoísta. Talvez em alguns momentos na minha vida eu possa ter sido alguma coisa assim, né? Porque a gente vai sempre aprendendo. tem os momentos. Mas eu quero ser lembrada como aquela pessoa que esteve junto. E uma coisa que é interessante, assim, quando a gente fala de terror e das pessoas que trabalham com terror, cara, na maioria das vezes são as pessoas mais gente boa que tem, assim. É janeiro com terror, né? Então. Obrigada. Obrigada, Eu quero que você me diga onde as pessoas podem te achar. Instagram, fale sobre o Mundo Freak, enfim. Tá bom. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui nesse divã. Olha esse cenário maravilhoso. Ai, meu Deus. Tô me sentindo até sexy. Onde elas te encontram? Para me encontrar, Instagram, @iracroft, Twitter, @iracroft, ou no Mundo Freak Podcast. Aí você pode procurar em qualquer plataforma como Mundo Freak, nas redes sociais como Mundo Freak. E se você quiser mandar um pix, me chama na DM. Fim da nossa sessão. Ai, gente, primeira sessão que eu choro. Yeah.
Seres das trevas, tchau! Nossa analisante é produtora de podcast há mais de 10 anos, palestrante, roteirista e editora de podcasts, idealizadora da hashtag Mulheres Podcasters e do Mundo Freak Confidencial. Não importa se ela está com o próprio cabelo, com o cabelo roxo ou com qualquer outro. Ela sempre é igualmente incrível com todos os ouvintes que acompanham o Mundo Freak. Adeus, Ira. E obrigada pelo seu inconsciente.